Ô, George, outro ponto, né? Já chegamos com leite lá na indústria, é, os equipamentos, né? Além dos equipamentos lá do curral, que acabam, né, sendo responsabilidade do laticínios também, mas os equipamentos, né, lá do laticínios, né? Por que que os equipamentos só quebram no domingo, no, no, no Natal e no sábado de carnaval? Eles só quebram aí, mas eu também tenho um exemplo bacana que é ao contrário, né? Se você tem uma produção ali que Ah, vai todo dia até às 6 horas da tarde, por exemplo, e tem um jogo do Copa do Mundo, jogo do Brasil às 4 horas da tarde, nesse mesmo dia vão terminar de 3 horas da tarde, viu? Vão conseguir a proeza de terminar 3 horas, no outro dia não, no outro dia volta às 18 normalmente. deu Isso tudo certo, acontece né? também desse outro lado, né? Mas é incrível, é incrível. As coisas só quebram quando você está, teoricamente, no pior momento, quando não tem alguém ali para lhe dar o suporte. E as coisas quebram porque são máquinas e, por mais que você tenha um cuidado com elas, elas acabam se desgastando e quebrando. Por mais que você faça uma manutenção preventiva periódica, cuide bem das suas máquinas, né? Que no dia a dia acaba que nem é muito essa realidade, né? Então, eu costumo sempre dizer que a gente coloca uma pessoa para contrata um operador de uma máquina e ele vai aprender com outro que já não que aprendeu com outro, que aprendeu com outro e assim vai. Então, você não coloca aquela pessoa em um treinamento, por exemplo, você vai passar uma semana estudando a máquina, fazendo um treinamento, sabendo ali como é que a máquina funciona, como opera, para poder depois ir na prática e operar. Não, você joga o funcionário, ó, aí tu vai mexer nesse pasteurizador. Aí como é que faz? O outro lá vai te ensinar. Então você acaba que prejudica muito isso no dia a dia. Isso é o que a gente vê acontecer, né? E acontece aqui, inclusive, comigo, tá? Então tem essa autocrítica que a gente acaba, quando faz a contratação, não tem ali um plano muito bem estruturado para treinar esse pessoal, principalmente os que vão operar a máquina, né? E depois a máquina quebra, foi mau uso, só que eu não posso nem culpar o manipulador ou o funcionário porque eu não dei o treinamento adequado que ele precisava para usar aquela máquina, né? E aí acaba que elas sempre vão quebrar nunca quebra quando alguém está na loja comprando uma peça, quando você sai que chega, aí quebra para poder você voltar na, lá na loja e poder comprar, né? Então a lei de Murphy É. funciona muito bem nesses E aí casos a aqui, é maioria dos incrível. laticínios, né, muitas indústrias ficam no interior, aí eu falo assim, aí muitas das indústrias ficam no interior e aí não é muito fácil ter né, reposição de peças muito rápido. Outro problema que a gente tem, às vezes a máquina vale tipo R$ 10.000, mas a peça, né, uma peça de reposição daquele equipamento vale R$ 5.000. Então manter essa peça no estoque fica um custo muito caro, né, pro imobilizado ali pro laticínios. Então ele não mantém. E aí na hora que ele precisa é às vezes no sábado à tarde. Aí só na segunda-feira que você vai ter o comércio aberto ali de novo para você comprar. Então é difícil. É difícil. E às vezes nem o fabricante tem a peça, tá? Então não é só isso. Às vezes é o fabricante É que sim. tá faltando a peça também. Por isso que na hora de comprar um equipamento, aqui já fica a dica, né? Você tem que procurar esse histórico do fabricante e saber se ele tem um volume bom de venda naquele item, tá? Porque às vezes tem fabricante que se destaca mais em determinado item, e aí você sabe quanto mais ele fabrica, teoricamente, mais peça ele vai ter ali para reposição, né? Porque isso é um item fundamental ali quando você vai fazer a compra de um equipamento, porque já aconteceu, né? Assim, já aconteceu aqui, aconteceu em vários cantos também, do fabricante não ter a peça, né? E aí você fica na mão porque nem ele tem a peça. Então, essa história da reposição é um item que você precisa tomar muito cuidado, porque senão você vai ficar na mão, uma hora ou outra isso vai acontecer, mas você tenta, claro, ali reduzir ao máximo esse risco, mas de fato você ter peça reserva para tudo é uma coisa praticamente é, fora de condições para 99% do laticínio.
Verdade, verdade. E eu falo assim, e esse pós, né, essa pandemia, né, o que a gente viveu na pandemia e o pós-pandemia, ainda a gente tem que ficar mais alerta ainda e mais esperto ainda com questão de peça de reposição, até mesmo para você comprar um equipamento, né? Eu acho que tem que ficar muito atento. Vou comprar um equipamento, né? Como é que é a manutenção, como é que é o suporte, como é que é a peça de reposição dessa máquina que eu vou comprar, porque as fábricas ficaram muito mais enxutas, né? Isso. Ou fica muito ligado ou vai acabar sofrendo, viu? E a pandemia foi interessante, né? Porque começou ali tendo a baixa de consumo, depois teve um aumento de consumo exagerado e começou a faltar embalagens e começou a faltar peças de reposição. Então, a gente viu cadeias de suprimento, né, dentro da indústria serem quebradas de indústrias grandes, né? Isso aconteceu até na indústria automotiva, o carro mais vendido do país ficou sem ser fabricado por meses porque não tinha chip, né? Então faltou ali chip, condutores. Então para ter uma noção de como foi pesada essa história da quebra de suprimentos na pandemia, né? Então ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Que de fato isso aí pode tira você do eixo sem você estar ali preparado, mas para fazer uma manutenção mais simples ali, todo mundo tem que estar ligado para poder você ganhar tempo e dinheiro.